Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que hoje vai falar sobre saladas. A gastronomia e a saúde se encontram. Interessante esse tema. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um dia quente como esse aí pede uma salada, né? Pede uma comida mais leve. Eu estava me perguntando quando será que o ser humano começou a preparar saladas, né? Porque a gente pode imaginar lá que os primeiros da raça humana aí coletavam plantas no chão e comiam. Mas preparar uma salada, começar a usar temperos e tudo mais, é algo mais elaborado. E aí, na minha pesquisa, descobri lá que os primeiros a fazerem isso foram os persas, né? Os antigos habitantes da onde é hoje o Irã e o Iraque, né? Eles já usavam lá, 600 anos antes de Cristo, eles já usavam saladas. A gente vê já no Egito, lá, os egípcios dominaram o rio Nilo, e eles faziam lá locais de irrigação e cultivavam ali frutas e verduras, principalmente alface, que é algo que nós utilizamos até hoje. E o termo salada vem da palavra latina que os romanos utilizavam, erba salata, que era a mistura de uma erva com um sal. Então, já mostrando aí o grande tempero que acompanha a salada, né? E esse nome foi para vários idiomas aí. Com o tempo, o pessoal foi aprendendo a usar outros ingredientes além do sal na salada. Começaram a usar o óleo vegetal, o óleo de oliva, que até hoje se coloca isso. Depois começaram a usar o limão e, finalmente, pegar lá um subproduto do vinho, ou mesmo de outras frutas aí, que é o vinagre. Então, quando a gente descreve aí um prato que os romanos usavam, salada verde com sal, azeite de oliva e vinagre, nós estamos falando de algo que nós enxergamos nas nossas mesas e na mesa dos restaurantes. E lá em Roma já se conheciam mais de 100 tipos de vegetais que podiam ser servidos junto com as refeições, e eles acreditavam que os vegetais facilitavam a digestão. Quando é que esses pratos entram para valer na gastronomia? Entra com a nobreza, principalmente a nobreza francesa, que começou a fazer algumas estufas, né? O Palácio de Versalhes tinha estufas fantásticas. No centro de Paris tem hoje é um museu chamado lá o Rangerie, que era um lugar para poder plantar laranjas e que as laranjas suportassem o clima de Paris no inverno, né? E depois, em 1860, os czares da Rússia, né, os antigos mandatários da Rússia, eles contratavam muitos chefes franceses para ir cozinhar na Rússia. E um desses chefes criou uma salada que ficou famosa. Isso fez com que as saladas, então, pela primeira vez, graças a esses franceses que foram para a Rússia, elas entrassem nos cardápios dos restaurantes mais requintados como um prato principal. Começaram lá a misturar salada com frango, salada com caviar, salada com frutas, com queijo. Começaram a misturar salada com tomate e tudo mais, e aconteceu isso. Aqui no Brasil, os nossos índios já usavam muitas folhas. E os portugueses trouxeram o hábito de cozinhar alguns vegetais, por exemplo, o brócolis, que é comido muito com o bacalhau, né, a batata e outros aí que aprenderam com os índios da região aqui. E começamos então, a comer salada nos pratos aí. E um livro, o primeiro livro de culinária brasileiro, que foi escrito lá por volta de 1874, ele já trazia mais de 20 receitas como alface, batata, beterraba, anchova, sardinha, essas misturas aí. E hoje a gente vai no mercado, vai na feira, eu, por exemplo, gosto muito de ir na feira, e ver lá aquela infinidade de folhas, de legumes que a gente tem, e volta e meia a gente pensa numa salada. E essa semana aí a gente
lá em casa fizemos uma salada e a gente vai dar a receita para ela aí, que é uma salada Caesar, uma das saladas mais famosas. Ela pode ser uma entrada e pode ser um prato principal para alguém que não está com muita fome num dia quente. Então, essa é a história da salada aí, é uma história antiga, e a salada, aos pouquinhos, ela foi entrando para os restaurantes, ela se tornou por si só um prato, muitas vezes, tão requintado como comer um prato de carne ou um prato de massa. É uma boa pedida. Eu, particularmente, gosto bastante de vários tipos de salada. Gosto, inclusive, quando mistura com frutas. Também acho interessante. Ricardo Sander gosta de salada? Como porque faz bem, né? Não é assim, gosto. Eu tava Adoro. falando aqui em off, né, que eu gosto da salada de beterraba. Essa eu gosto desde pequeno. As outras, assim, muitas eu como porque faz bem. Não é uma coisa assim, tem umas que eu não gosto, tem umas que eu como, gosto, assim, né? Mas com fruta não seria muito não, Rita. Não gosto dessa mistura. Eu Não. já A que eu já mais gosto, Dr. Frank, eu tava falando aqui, é salada de batata, que vai maionese. gosto. Melhor salada. Aí não segundo conta, né, Ricardo. Dr. Frank? Também, não, também uma salada, né? Ela pode ser. Tem várias versões para fazer salada de batata, né? Tem a versão da colonial nossa, tem a versão austríaca. Mas tu vê, tem uma frase tua que é interessante. Diz assim, ó, eu como por questão de saúde. É. Então vejam só, as folhas, os legumes, na nossa cabeça, elas são associadas com uma coisa saudável, né? Então, essa é a ideia que as pessoas têm. Que bom que elas tenham essa ideia. E que tomara que as pessoas consigam descobrir o que gostam. Já a Beterraba Rita gosta é de muitas uma excelente saladas. salada também. A Rita gosta de muitas saladas. Ela diz que ela gosta daqueles potões, assim, e a gente sabe que tem vários restaurantes que fazem isso, né? Eu até A fico com mistura de inveja folhas, vez em né? quando, Uma quando eu vejo mistura. algumas mulheres fazem muito isso, chegam no lugar e elas pedem um saladão. Eu fico olhando, meu Isso chapéu. Eu vou para o filé, para o que não faz tão bem assim, mas eu não fico só no saladão, Ah, não, tá tá? bom. Depois vai para outro complemento, é prato. É um importante. complemento, é um complemento. Isso aí. A gente lá em casa, quando quer entrar em dieta, a gente faz uma semana de saladão, né? Então, uma Olha aí. proteína, um frango, ou uma carne e um pratão de salada, né? Com legumes e tudo mais. E aí, realmente, a gente vai dormir mais leve, é saudável. Com peixe também funciona super bem, né? Ah, o peixe vai bem também. Aí, para esse calorão, melhor ainda, então, né? Vai ficar um Uhum. prato super leve, super Peixe, bom. tu sabe, Dr. Frank e Rita, que era algo também que eu comia porque fazia bem. Mas hoje em dia eu gosto. Isso foi mudando ao longo da minha vida. Eu gosto bastante de peixe hoje em dia, sempre que possível aí. Quando eu vou pra praia, então, né, muitas vezes outras pessoas da família ou do grupo que está junto pede carne, outras coisas, eu gosto quando tem, especialmente na praia, porque vem aquele peixe mais saboroso ainda, né? Às vezes tem coisa que a gente não gosta ainda porque não descobriu o melhor tempero para aquele prato. Até que um dia tu vai lá, acha e diz, bah, olha só como é que eu passei todo esse tempo sem saber como isso aqui era bom. São as maravilhas da gastronomia, né? É isso aí, um fim de semana aí chegando para, quem sabe, né, fazer um saladão, fazer um peixe, enfim, né, o que a pessoa tiver afim, mas acompanhado de uma salada aí para ser saudável também. Bom Com fim de certeza. semana. Um grande abraço a todos aí. Ótimo final de semana. Médico e gourmet Marcos Frank, sempre conosco aqui nas sextas-feiras